Fala, filho do signo de peixes, eu sou o tarólogo Caco e hoje eu vou realizar aqui essa tiragem de cartas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos a carta número 0. Essa aqui é a carta mestra, é a carta que vai ditar a sua energia nessa leitura, tá bom? E a carta que aparece aqui, ó, Rainha de Copas. Bom, ela aparece aqui te representando e eu preciso nomear isso aqui com muita clareza para você entender o peso dessa posição, tá? A Rainha de Copas, ela não é só sensível. Ela é aquela pessoa que percebe mudança no olhar do outro antes mesmo da pessoa falar qualquer coisa. É quem entra num ambiente e sente que algo está diferente mesmo quando ninguém tenha dito nada, sabe? Então, quando eu me conecto aqui com a sua energia, eu vejo muito aquela sensação forte de estar carregando mais do que deveria. Sabe quando você resolve coisas de todo mundo, você escuta problemas, acolhe, mas quando chega a sua vez você fica em silêncio, como se não quisesse incomodar ninguém? Então, isso aqui não é fraqueza. Isso é mais excesso de sensibilidade sendo mal distribuída, tá? Deixa eu te trazer isso aqui para a vida real. Para uma segunda-feira. Sabe quando você acorda, vai viver seu dia, conversa com alguém próximo, pode ser um amigo, alguém da família, ou até alguém com quem você fala todo dia, e percebe que a pessoa está estranha, mais quieta, respondendo diferente no WhatsApp, demorando mais para falar, evitando talvez até certos assuntos, e mesmo que você tente ignorar, aquilo fica na sua cabeça o dia inteiro. Então, é exatamente isso, tá? A Rainha de Copas mostra que você já está captando algo que ainda não foi dito. E aqui não é imaginação, não é carência, não é ansiedade, é percepção emocional real, tá? Você sente porque você presta atenção na verdade, coisa que muita gente nem sequer faz, tá? Essa carta também mostra que você é o tipo de pessoa que os outros procuram quando estão passando por algo importante. E não é à toa, porque você escuta sem julgar, você acolhe sem pressionar. E isso cria uma coisa muito forte. As pessoas confiam em você antes mesmo de confiar nelas mesmas. Agora, presta atenção nisso, tá? Porque aqui entra o ponto mais importante dessa energia que eu estou sentindo agora. Quando você sente que algo está diferente em alguém próximo, você geralmente faz o quê? Você guarda, você observa, você espera a pessoa falar. Só que dessa vez, essa energia está mais intensa. É como se tivesse algo crescendo, algo sendo gerado. E você já está percebendo isso antes da revelação acontecer. E eu não estou falando de algo abstrato. Eu estou falando de uma situação real, concreta, que envolve aí alguém próximo de você. E a Rainha de Copas aqui aparece como um sinal claro de que você está no centro emocional dessa história, mesmo que ainda não saiba exatamente o que está acontecendo. Então eu quero te propor uma coisa simples, tá? Amanhã presta mais atenção nas suas percepções, mas sem atropelar. Não precisa confrontar ninguém, não precisa perguntar diretamente, só observa, porque você vai começar a juntar as pecinhas. Então assim, ó, existe alguém hoje na sua vida que sente que está diferente, mas você ainda não consegue explicar o porquê. E eu quero entender isso aqui junto com você. Agora a gente vai puxar aqui a primeira carta, a carta número 1, tá? E ela tá aqui na posição de esta cobre. Olha só. E a gente tem aqui o 6 de copas. Isso aqui não muda, isso aqui muda o cenário, tá? Porque não fala de alguém novo, não fala de uma pessoa diferente, distante. Fala de alguém que já faz parte da sua história, tá? Então, sabe aquela pessoa com quem você já tem intimidade, que não precisa de esforço para conversar e que já esteve presente em fases importantes da sua vida? Pode ser alguém da família, pode ser uma amizade antiga, um primo, pode ser alguém que volta e aparece do nada como quem nunca saiu. O 6 de copas aponta exatamente para esse tipo de conexão. Agora eu quero te levar para uma situação bem comum, tá?
Imagina na sua rotina normal você abre o celular e vê uma mensagem dessa pessoa, ou lembra dela do nada, ou até encontra ela pessoalmente, esbarra com ela e tem algo diferente. Não é algo gritante, não é uma mudança óbvia, é sutil, tá? A forma de falar dessa pessoa muda, o olhar parece mais distante ou até mais sensível, e a pessoa pode estar mais quieta ou até tentando parecer normal demais. E você, como rainha de copas que apareceu antes, sente isso na hora. Só que o 6 de copas mostra que você tende a racionalizar e pensar: ah, deve ser coisa da minha cabeça, eu conheço essa pessoa há tanto tempo. Mas não é, não é não. Essa carta deixa muito claro que o que está acontecendo vem de alguém próximo, alguém que você confia, alguém que já compartilhou momentos importantes com você, e quando a gente conecta isso com a energia geral da tiragem, peixes, aqui começa a ficar muito evidente que existe uma situação sendo vivida por essa pessoa, algo que ainda não foi colocado em palavras. E eu vou te dizer algo com muita responsabilidade, tá? Essa não é uma mudança comum, não é só estresse, não é só cansaço, não é só uma fase difícil. O 6 de copas fala de algo que mexe com emoções profundas, com memória afetiva, com vínculos, e quando essa carta aparece junto com sinais mais à frente, ela começa a apontar para algo sendo gerado, gestado, sendo construído em silêncio, tá? Isso me lembra muito uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, que ela dizia exatamente isso. Tem algo diferente na minha irmã, mas eu não sei explicar. E não era tristeza, não era um problema, era uma mudança emocional mais sensível, mais introspectiva. E dias depois veio a notícia de uma gravidez que ninguém esperava naquele momento. Entende onde eu quero chegar? Então percebe como isso funciona na prática? Não é sobre prever o futuro com algo distante. É sobre você, peixe, se conhecer sinais que já estão acontecendo na sua frente. Então, o que você pode fazer com isso amanhã? É simples, ó, observa sem pressionar, presta atenção nas conversas, nos detalhes, no comportamento dessa pessoa. Não tenta arrancar uma resposta, não invada o espaço dela, tá? Só se mantenha ali presente, porque quando essa pessoa decide falar, você provavelmente vai ser uma das primeiras opções. Ou pode ser inclusive que você já saiba agora e você esteja sentindo isso antes dela saber, tá? Mas então me conta aqui embaixo, peixes, eu quero que você seja honesto comigo. Essa pessoa que veio na sua cabeça agora é alguém da sua família ou uma amizade próxima? Comenta só uma palavra, família ou amizade, porque isso vai ajudar a entender o quanto essa carta está batendo na sua realidade. Agora, peixes, a gente vai para a segunda carta da Cruz Central, a carta que está na posição dos obstáculos, tá? Olha, aí quem aparece aqui é o Mago. Rapaz, olha, aqui, diferente do que muita gente pensa, tá? O obstáculo não é algo externo só. É a forma como a situação está sendo conduzida, porque o mago ele fala de controle, de comunicação pensada e de alguém que sabe exatamente o que mostrar e o que esconder. Trazendo isso para a sua realidade, peixes, pensa numa situação bem simples, tá? Você conversa com essa pessoa, pergunta como ela tá e ela responde está tudo bem, mas não aprofunda. Muda de assunto rápido ou responde de forma leve demais, quase que ensaiada. Não entra em detalhes. E isso para a maioria das pessoas passaria batido, mas para você não passa, peixes. O mago como obstáculo, ele mostra que existe uma intenção clara de não revelar tudo agora. Não é mentira no sentido negativo, tá? É mais no sentido de proteção. É alguém que ainda está organizando a própria cabeça antes de abrir para o mundo. E a gente sabe que um momento desses é um momento de muitas emoções, muitas confusões, então tem que tomar um certo cuidado mesmo, né? E aqui entra um ponto muito importante, principalmente conectado com o tema dessa tiragem. Quando existe uma energia de gravidez envolvida, muitas vezes a pessoa segura a informação no início, seja por medo, por insegurança, seja porque ainda está processando aquilo internamente, né? Então o que você sente, peixes, não é falta de informação, é excesso de percepção diante de alguém que está filtrando o que mostra. Isso me lembra muito um atendimento que eu fiz também com uma pessoa que dizia que eu sinto que a minha amiga está escondendo algo de mim, mas ela jura que está tudo normal. E não era desconfiança, né? Não era paranoia, era exatamente isso aqui. Dias depois essa amiga contou que estava grávida e que ainda não tinha contado para ninguém porque estava com medo da reação da família. Então percebe como que funciona? O mago não bloqueia a verdade, ele adia a revelação.
E isso, né, como que isso te afeta na prática? Você fica naquele meio termo, não tem confirmação, nem consegue ignorar, isso cansa porque você começa a questionar a própria intuição, né? Então, um conselho aqui muito direto, tá, bem prático. Amanhã, quando você falar com essa pessoa, não tenta arrancar nada, tá? Não faz pergunta direta, esperando uma confissão. O mago não responde bem à pressão, mas ele responde à segurança. Então, seja um espaço seguro para essa pessoa, porque ela vai precisar, tá? Conversa normal, escuta de verdade, sem forçar, porque quando a pessoa sentir que pode confiar, ela mesma vai abrir isso para você. E tem mais uma coisa que você precisa entender. O fato de essa pessoa ainda não ter contado não significa que você não é importante, muito pelo contrário. Muitas vezes, quem a pessoa mais valoriza é justamente quem ela tem mais medo de decepcionar ou de surpreender, tá? Então calma, você não está fora dessa história, você só está um passo antes da revelação. E me diz uma coisa, peixes, quando você sente que alguém está escondendo algo, você costuma insistir para saber? Ou você guarda e espera? Comenta aqui, insisto ou comenta espero. Eu quero entender como que você reage nessas situações, porque isso muda tudo na forma como essa verdade chega até você. Bom, peixes, olha, muitas pessoas que assistem a essas leituras sentem que a mensagem ela toca exatamente no ponto certo, mas ainda ficam com dúvidas específicas, né? Ou sentem que precisam entender melhor a própria situação, entender com mais profundidade. Por isso, então, eu voltei a abrir aqui um número limitado de videoconsultas gravadas, tá? Feitas exclusivamente para você, onde eu me conecto com a sua energia, com a sua pergunta, e eu gravo uma leitura completa como essa que você está assistindo agora, tá? Mas 100% focada na sua história, e eu envio a gravação só para você, tá? Só você vai ter acesso. A vantagem da consulta gravada é que você pode reassistir quantas vezes você sentir necessidade, porque muitas vezes detalhes importantes só se revelam quando a mensagem é ouvida mais de uma vez. Então, se você sentir que esse aqui é o seu momento, me manda uma mensagem no Instagram, tá? O link está na descrição ou talvez no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada, tá bom? Então vamos continuar agora com a tiragem. Bom, indo agora para a terceira carta da Cruz Central, a gente vem para a carta que está na posição da coroa. E a carta que surge aqui, ó, caiu, é o Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas, olha só, aqui a gente não está falando de algo que vai demorar meses para aparecer, tá? Isso aqui é rápido, é direto, é aquela notícia que chega e muda o rumo da conversa na hora, tá? Mas antes de falar da revelação, deixa eu te contar e te conectar com isso aqui no seu cotidiano. Sabe quando você está conversando com alguém e sente que essa pessoa está segurando algo? Aí do nada ela solta, pum! Sem muita preparação, sem rodeio, às vezes até num momento inesperado, um momento que nem valia tanto a pena contar. Tipo, sei lá, no meio de uma conversa comum, ou até por mensagem, num horário super aleatório. O Cavaleiro de Espadas, ele é isso, sabe? É uma energia de quem prepara um discurso bonito e não realiza. Ele faz tudo diferente, faz tudo ao contrário. É de quem não aguenta mais segurar e simplesmente fala, sabe? E quando essa carta aparece na posição da coroa, ela mostra o melhor que pode acontecer dentro dessa situação. Ou seja, a verdade vem, né, sem manipulação, sem jogo, sem esconder. Agora conecta isso com tudo que já apareceu antes. Você já percebeu que tem alguém próximo que tá diferente, você já entendeu que essa pessoa ainda não tá falando tudo, e agora essa carta diz aqui, ó, isso vai ficar escondido por muito tempo. E aqui entra um ponto muito forte dentro desse tema dessa tiragem. Quando existe uma gravidez envolvida, existe um momento em que a pessoa não consegue mais segurar. Seja porque o corpo começa a dar sinais óbvios, né? Seja porque emocionalmente fica impossível de esconder, ou seja porque a situação pede uma decisão. Essa carta me lembra muito de um caso real, tá? De uma pessoa que eu atendi também. Ela dizia que a amiga estava estranha há semanas, mais quieta, mais sensível, evitando sair, até que um dia, no meio da conversa simples, a amiga falou, olha, eu preciso te contar uma coisa. E ali veio a notícia da gravidez, sem roteiro, sem preparação. É exatamente essa energia aqui, tá? Então provavelmente é assim que isso vai chegar para você. Então presta atenção nisso, tá? Você não precisa correr atrás da verdade.
Você não precisa pressionar. Essa carta mostra que a revelação ela vem até você. E o mais importante, você precisa estar preparado emocionalmente para ouvir. Porque quando essa notícia chega, a pessoa vai estar vulnerável. Não vai ser só uma informação, vai vir carregada de medo, de expectativa e talvez até de confusão, tá? Então o conselho prático aqui é muito claro. Se prepara para ouvir mais do que falar. Quando essa pessoa abrir isso para você, não tenta resolver. Não tenta dar solução imediata. É só acolher, tá? Porque o seu papel aqui não é descobrir. É seu lugar seguro quando a verdade aparecer. E me conta uma coisa, peixes. Quando alguém te conta algo importante de repente, você costuma reagir mais com emoção ou você tenta ser racional na hora? Comenta aqui, emoção ou razão, para eu entender como que você lida com esse tipo de revelação, tá? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença nesse momento que tá para chegar. Bom, agora a gente avança para a quarta carta da cruz central, tá? Que é a carta que está na posição sob ele. E quem aparece aqui é o 8 de paus. E essa posição fala da base, do que já está acontecendo e do que está em movimento antes mesmo de você ter consciência completa da situação. E aqui não tem lentidão, não tem dúvida. Isso já começou e evoluiu rápido, tá? Trazendo isso para a sua vida real, pensa numa situação comum. Você passa alguns dias sem ver ou falar tanto com essa pessoa, aí quando percebe, muita coisa já mudou. A pessoa já está diferente, já tomou decisões, já está vivendo algo que você nem viu começar. O 8 de paus, ele é isso, sabe? Não é um processo longo, planejado durante meses. É algo que aconteceu de forma rápida. Às vezes até inesperada, sabe? E quando a gente conecta isso com tudo que já apareceu até agora, começa a ficar muito claro o cenário. Peixes, isso não é uma situação antiga que está sendo revelada agora. Isso é algo que começou há pouco tempo, mas que já está em desenvolvimento acelerado. E quando a gente fala de gravidez dentro de uma leitura, o 8 de paus muitas vezes aponta exatamente para isso, algo que aconteceu rápido, sem muito planejamento, mas que agora já está em andamento. Teve uma pessoa também que já me disse, foi tudo muito rápido, eu nem tive tempo de pensar direito. E não era sobre desorganização, era sobre a vida simplesmente acontecendo, sabe? E talvez você esteja percebendo isso sem perceber. Aquela sensação de que a pessoa mudou rápido demais de uma semana para outra, como se algo tivesse virado uma chave interna. Agora o ponto mais importante dessa carta não é só o que aconteceu, é o que você faz com essa informação. Porque quando as coisas acontecem rápido, a tendência de quem observa é tentar correr atrás, querer entender tudo de uma vez, querer preencher as lacunas. Só que o 8 de paus não pede isso de você, ele pede presença. Então amanhã na sua rotina normal, seja no trabalho, em casa ou numa conversa simples, evita criar teorias na sua cabeça. Eu sei que isso vai acontecer, mas quando você ficar consciente, quando você perceber o que está fazendo, tenta dar uma parada. Para não criar uma paranoia, uma ansiedade e estragar isso, sabe? Em vez disso, observe o comportamento da pessoa no tempo real, como ela reage, como ela fala, como ela se posiciona. Porque você não precisa montar o quebra-cabeça inteiro agora. As peças já estão se movendo sozinhas. E tem mais uma coisa importante aqui, peixes. Essa rapidez também explica por que essa pessoa ainda não falou nada. Às vezes, nem ela teve tempo de processar tudo. Nem ela está com todas as respostas. Então não interpreta o silêncio como distância, tá? Muitas vezes é só alguém tentando entender a própria realidade antes de dividir com os outros. E você, com essa sensibilidade que já apareceu lá na Rainha de Copas, tem um papel muito específico nisso tudo. Você não é quem vai acelerar o processo, você é quem vai sustentar quando a verdade vier, tá bom? Então, vamos agora para a próxima carta. A quinta carta da cruz central, então, na posição atrás dele, é a Imperatriz. Tá. Antes de qualquer coisa, eu quero falar com você como alguém que respeita a sua inteligência emocional, tá? Quando a Imperatriz ela aparece numa tiragem, principalmente numa leitura como essa, não dá para ignorar o que ela representa. Essa é uma das cartas mais fortes de fertilidade, de gestação e de criação da vida. Mas não fica só no símbolo. A gente vai trazer isso para a realidade, para algo que você consegue enxergar no dia a dia.
Peixes, pensa naquela pessoa que você já identificou nas partes anteriores e agora volta algumas semanas atrás. Tenta lembrar se houve alguma mudança sutil que você só percebeu depois. Um comportamento talvez mais sensível, uma oscilação emocional diferente, um cansaço fora do normal, uma mudança na rotina, talvez até um afastamento leve. A Imperatriz, na posição do passado, mostra que isso não começou agora. Isso já está em desenvolvimento há um tempinho, tá? E aqui entra algo muito importante dentro da psicologia comportamental. Quando uma pessoa começa a viver uma mudança interna que é grande, principalmente algo ligado ao corpo e à emoção, ela não comunica isso de imediato. Primeiro ela sente e depois ela tenta entender e aí só depois disso tudo que ela fala. Essa carta me lembra muito uma pessoa também que apareceu pra mim que dizia: eu achei que era só estresse, mas depois eu percebi que o meu corpo já estava me mostrando outra coisa. E era exatamente isso. A gravidez já estava ali, mas ainda não tinha sido nomeada, nem para ela mesma direito. Então quando a Imperatriz aparece aqui, ela não está sugerindo, ela está mostrando a origem, tá? Peixes, a base disso tudo que você está sentindo vem de uma energia real de gestação. Algo começou a ser gerado no passado recente, e isso conecta perfeitamente com o 8 de paus que mostrou rapidez, com o mago que mostrou silêncio, e com o cavaleiro de espadas que indica a revelação chegando. Percebe como tudo se encaixa? E tem um detalhe muito importante aqui, a Imperatriz não fala só de gravidez física, ela fala de vínculo, de criação, de algo que cresce dentro. E por isso a pessoa envolvida ela pode estar extremamente sensível, mais emocional, mais introspectiva. Agora vamos trazer isso para ação prática, porque isso é o que muda a experiência com essa leitura, tá? Se amanhã você perceber que essa pessoa está mais sensível, mais quieta, ou até reagindo de forma diferente ao que antes era normal, não interpreta como problema. Não pensa que é algo contra você. Entende que essa pessoa pode estar lidando com algo muito maior internamente, tá? O seu papel aqui não é entender tudo agora, é respeitar o tempo do outro. E eu vou te falar algo importante, Peixes. Quando a verdade vier, você vai lembrar exatamente desse momento. Vai fazer sentido tudo que você já vinha sentindo. Porque você não está imaginando, você está percebendo antes da confirmação. Então é isso, tá? Me conta aqui, sendo bem honesto, você já desconfiou de uma situação assim antes mesmo da pessoa falar? Comenta aí, já senti antes ou nunca passei por isso? Eu quero entender o quanto essa sua intuição já te mostrou coisas antes da hora. Agora vamos para a carta número 6, na posição à sua frente. Deixa eu abrir um espacinho aqui, ó. E a carta que aparece aqui é o 4 de ouros, Four of Pentacles. Olha só que legal. Eu vou te explicar isso aqui de uma forma bem prática, tá? Sem mistério. Essa carta ela fala de retenção, de segurar e de não soltar ainda. Não é a negação da realidade, é a proteção da informação. Então traz isso para o seu cotidiano. Imagina que você está conversando com uma pessoa que já apareceu nas outras partes da leitura, você sente que tem algo ali, já percebeu mudança, já entendeu que isso começou há pouco tempo, mas quando o assunto se aproxima de algo mais pessoal, a pessoa trava, né? Muda o foco, responde de forma curta, ou até sorri e diz: depois eu te conto. O 4 de ouros é exatamente esse comportamento, tá? E quando essa carta aparece na posição do futuro próximo, ela está te mostrando que isso ainda vai continuar assim por um bom tempo. Ou seja, mesmo com a verdade já existindo, mesmo com tudo já acontecendo internamente, essa pessoa ainda não vai abrir completamente de imediato. E aqui entra um ponto muito importante, principalmente quando a gente conecta com a Imperatriz que já confirmou a energia da gestação. Muitas pessoas, quando passam por uma gravidez no início, escolhem não contar logo, e não por falta de confiança, mas por medo, por insegurança, ou simplesmente porque ainda estão tentando esconder tudo, ou entender tudo, né? Então o silêncio que você percebe não é afastamento, é cuidado. Olha só, peixes, o que essa carta pede de você é maturidade emocional. Porque o seu instinto pode ser querer saber logo, querer confirmar aquilo que você já sente, que você já suspeita, que você já está vendo. Mas o 4 de ouros te ensina que nem toda a verdade precisa ser puxada. Algumas precisam ser entregues no tempo certo, tá? Porque quando alguém está guardando algo importante, a pior coisa que pode acontecer é sentir que está sendo pressionado.
E tem mais uma coisa aqui, muito importante para você. Essa carta, ela também fala de segurar as próprias reações. Não sair contando para as outras pessoas o que você acha que está acontecendo. Não cria teorias em voz alta, não é para expor algo que ainda não foi confirmado. Porque existe uma confiança sendo construída aqui, mesmo que em silêncio. E quando essa pessoa decidir abrir isso, ela vai lembrar de quem respeitou o tempo dela, sabe? Então calma, você não está sendo deixado de fora, tá? Você está sendo preparado para receber essa mensagem, essa verdade no momento certo. Então é isso. Me diz uma coisa, peixes. Quando você percebe que alguém está guardando algo importante, você respeita o tempo? Ou isso te deixa inquieto? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Agora a gente vai para a carta número 7, né? A primeira carta aqui da torre lateral, na posição do consulente. E quem aparece é a Rainha de Ouros. Olha, é a segunda rainha da tiragem. A gente teve aqui embaixo a Rainha de Copas e agora a Rainha de Ouros, tá? Duas rainhas na mesma tiragem, juntas com a Imperatriz. Isso é interessante, tá? Muito interessante. Mas então vamos lá. Ó, a Rainha de Copas, ela é extremamente sensível, tá? Intuitiva, percebe tudo. E agora você aparece com uma outra rainha, que é a de Ouros, que é completamente diferente na forma de agir, tá? Aqui não é só sentir, é sustentar. Peixes, isso fala de como você é aquela pessoa que na prática resolve, que acolhe, mas também dá estrutura. Que não entra em desespero quando algo importante acontece, mas tenta entender como ajudar de forma concreta, tá? E deixa eu te trazer isso aqui para a sua vida real. Sabe quando alguém próximo passa por uma situação grande e inesperada? E aí, enquanto todo mundo fica reagindo emocionalmente, você é quem pensa, tá, o que a gente faz agora? E você começa a pensar em solução, em apoio, em como tornar aquilo mais leve para o outro. Você faz isso. Essa é a energia da Rainha de Ouros, tá? E quando essa carta aparece exatamente nessa posição do consulente, ela mostra que você não está nessa história por acaso, você tem um papel importante nisso tudo. Agora conecta isso com um tema que já está muito claro nessa leitura. Existe uma energia de gravidez sendo formada, existe uma pessoa próxima passando por isso, existe um segredo sendo guardado e você aparece como alguém que pode ser um ponto de estabilidade quando isso vier à tona. E é exatamente isso que essas cartas estão mostrando para você. Mas aqui vem um ponto muito importante, tá? É onde entra o conselho prático dessa parte da leitura. Você precisa tomar cuidado para não assumir responsabilidades que não são suas. Porque a Rainha de Ouros, no lado desequilibrado, é aquela pessoa que começa a carregar tudo, que resolve o problema dos outros, que segura emocionalmente todo mundo e que tenta organizar a vida de quem não pediu ajuda. Então amanhã, se essa pessoa vier até você, ou se essa situação começar a se revelar, ajuda, sim, é para ajudar, mas escuta. Esteja presente, tá? Mas não tenta controlar tudo. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa ser um apoio real. E tem mais uma coisa muito importante, tá, peixes? Essa carta mostra que a pessoa envolvida pode enxergar em você algo seguro, como alguém com quem ela pode contar sem medo de ser julgada. E isso é muito valioso, né? Então não subestime o seu papel nessa história. Você não está aqui só para observar. Você está aqui para ser base quando for necessário. Mas a base não é peso. A base é equilíbrio. Agora a gente vem para a carta número 8, que é a carta do ambiente, tá? Do ambiente externo. E quem aparece é o 5 de copas. Vamos lá. Essa carta ela não fala de tragédia, não fala de algo ruim acontecendo no sentido direto. Ela fala de emoção mal digerida, de sentimentos confusos e de pessoas ao redor que não sabem muito bem como reagir. Peixe, sabe quando acontece algo importante na família ou entre amigos e nem todo mundo reage da mesma forma? Tem gente que fica feliz, tem gente que se preocupa, tem gente que julga, tem gente que simplesmente não sabe o que dizer. O 5 de copas é esse ambiente, tá? Então quando a gente conecta isso com a energia de gravidez, que já ficou muito clara aqui,
Essa carta mostra que nem todo mundo vai receber essa notícia com leveza imediata. Pode existir preocupação, pode existir aquele silêncio estranho depois da notícia, pode até ter alguém focando mais no problema do que na solução. E isso impacta diretamente a pessoa que está passando por essa situação. Percebe como isso pesa? Então, peixes, essa carta te coloca num lugar muito importante dentro desse cenário, tá? Porque enquanto algumas pessoas podem reagir com dúvida, medo ou até julgamento, você tem a capacidade de reagir com acolhimento. Mas para isso, você precisa estar consciente do ambiente. Se amanhã ou nos próximos dias essa situação começar a se revelar, presta atenção nas reações ao redor, no que as pessoas falam, no clima que se forma, nas expressões, nos silêncios, porque isso vai mostrar exatamente o que essa pessoa está enfrentando emocionalmente, tá? E aqui entra um conselho mais importante dessa parte da leitura. Não entra na energia do ambiente. Se tiver julgamento, você não julga. Se tiver medo, você não alimenta. E se tiver confusão, você traz clareza, tá? Porque você é assim, peixes. Porque o 5 de copas mostra que alguém nessa história vai precisar de um ponto de equilíbrio emocional. E essa carta, junto com a Rainha de Ouros, que te representa, indica que esse alguém pode ser você, tá? Mas cuidado com um detalhe importante aqui, não tenta consertar o ambiente. Você não precisa mudar a reação de todo mundo. Você só precisa escolher como reage. E isso, peixes, já muda completamente a experiência de quem está vivendo essa situação. Porque no meio de várias reações confusas, a única pessoa que acolhe de verdade faz toda a diferença. E me conta aqui, sendo bem sincero, quando algo importante acontece ao seu redor e as pessoas começam a reagir de forma negativa ou confusa, você começa a absorver isso ou você consegue se manter firme? Comenta aqui, absorvo ou me mantenho? Eu quero entender como você se posiciona dentro de ambientes emocionais carregados, tá? Porque isso vai ser essencial nesse momento que está se aproximando. Agora, peixes, a gente vai para a carta número 9, que é a carta que está na posição aqui dos desejos, esperanças e medos, tá? E quem aparece aqui? 3 de copas, olha que bonito. Tá, ó, essa carta aqui por si só já carrega uma energia muito clara de celebração, de união, de algo que deveria ser comemorado. Mas quando ela aparece nessa posição, ela vem misturada, tá? Não é só alegria. É alegria com receio. Deixa eu te trazer isso para um cenário real. Sabe quando você recebe uma notícia que no fundo é boa, mas vem junto de um pensamento imediato de tipo, tá, mas e agora? Como se a felicidade ela viesse acompanhada de responsabilidade, de preocupação e de dúvidas. O 3 de copas aqui, ele fala exatamente disso, tá? E quando a gente conecta com tudo que já apareceu na leitura, essa carta reforça ainda mais aquilo que praticamente já foi gritado pelas outras pessoas. Existe uma energia de gravidez sendo confirmada, porque o 3 de copas dentro do tarot tradicional é uma carta muito associada ao anúncio, à comemoração, algo que reúne pessoas, tá? E em muitas leituras ela aparece justamente quando existe notícia de gestação. Mas aqui não é só isso. Aqui ela mostra o conflito emocional em torno disso. Pode ser que a pessoa envolvida queira comemorar, mas ainda tenha medo da reação dos outros. Pode ser que exista felicidade, mas também insegurança. Pode ser que o coração diga isso é algo bom, enquanto a mente dela ainda tenta entender as consequências, tá? E talvez você esteja sentindo isso sem nem perceber. Sabe quando você pensa nessa pessoa e sente algo estranho, que não é só preocupação, não é só felicidade? É uma mistura, como se tivesse algo bom acontecendo, mas que ainda não está totalmente resolvido? Isso me lembra muito uma pessoa que me disse, quando ela me contou eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu senti um peso, porque eu sabia que não ia ser simples. É exatamente essa energia que está aqui, tá? Então, peixes, essa carta traz um papel muito importante, mais uma vez, né? Quando essa notícia vier, ela vai vir, e você pode ser a pessoa que ajuda a transformar esse momento em algo mais leve, não ignorando as dificuldades, mas também não deixando que o medo roube a alegria do que está acontecendo e estrague esse momento, tá? Então assim, se essa pessoa compartilhar isso com você, não reaja com lógica. Não só com a lógica, né?
não vá direto pro aí como vai fazer, e agora, já pensou nisso. Primeiro você vai acolher com emoção, reconheça o momento, porque isso vai marcar a forma como essa pessoa vai lembrar dessa fase, e você não precisa resolver o futuro dela. Você só precisa estar presente no momento certo. E tem mais uma coisa importante aqui, tá? Essa carta também fala sobre você, sobre como você lida com notícias grandes. Você permite sentir alegria sem culpa? Ou você sempre puxa para o lado da preocupação primeiro? Porque isso influencia diretamente na forma como você recebe e transmite essa energia. Então me conta aqui. Quando você recebe uma notícia importante na sua vida, você consegue comemorar de verdade? Ou a sua mente já vai direto para as preocupações? Bom, peixes, agora a gente vai para a 10ª e última carta dessa tiragem, que é a carta que vai falar do provável desfecho, tá? E a carta que aparece aqui é o 6 de paus. Olha que interessante, nessa tiragem saíram os 4 naipes, tá? Saíram copas, paus, espadas, ouros. É uma tiragem bem completinha mesmo. Tivemos arcanos maiores, tivemos rainhas, cavaleiros. Muito completinha essa leitura, tá? Muito bonita. Mas então vamos lá, o 6 de paus. Essa carta ela fala de reconhecimento, tá? De algo que vem à tona e é assumido, mas não é segredo. Não é mais uma dúvida interna, não é mais algo escondido. É público, é visível e é declarado. Agora traz isso para a sua vida de forma bem prática, tá? Como se estivesse acontecendo numa cena comum. Aquela pessoa que estava diferente, mais quieta, mais reservada, chega um momento em que ela simplesmente não consegue mais esconder. Pode ser numa conversa em grupo, pode ser em uma reunião de família, pode ser até em uma mensagem que ela decide enviar para várias pessoas de uma vez. E ali a verdade aparece. O 6 de paus mostra que essa revelação não vem acompanhada de rejeição, tá? Como o 5 de copas poderia ter sugerido no ambiente inicial. Ela vem com aceitação, pode até ter uma surpresa, uma certa confusão, pode até ter gente que precise de um tempo para processar, mas no fim a energia é de apoio, de validação e de ok, vamos lidar com isso juntos. O que é bom, né? Ainda bem. Bom, e quando a gente conecta essa carta com tudo que foi construído até aqui, não tem como ignorar, tá? A Imperatriz, ela mostrou a origem, o 3 de copas reforçou a celebração e agora o 6 de paus confirma o anúncio. Então, peixes, essa situação não fica escondida. Ela se torna visível e tem um detalhe muito importante aqui. Essa carta também fala de orgulho, de alguém que mesmo tendo passado por dúvida ou medo no início, chega num ponto em que assume aquilo com mais segurança. Então você percebe a evolução? Então o que essa carta te mostra não é só o que vai acontecer. É como isso vai terminar. E termina bem, termina com clareza, com aceitação, com um novo ciclo sendo reconhecido por todos. E você, peixes, aparece dentro disso como alguém que já estava preparado antes mesmo da notícia chegar. Porque você sentiu antes. Você percebeu antes. Você entendeu antes. Agora um conselho final, tá? Que é muito importante. Que é quando essa verdade vier à tona, não age como que você já soubesse de tudo. Não tire o momento da pessoa. Reaja com surpresa, né? Deixa ela viver o anúncio, deixa ela falar, deixa ela se expressar. Porque esse momento não é sobre você acertar, é sobre ela se abrir. Então não roube o brilho dessa pessoa. Os holofotes têm que ser voltados para ela, tá? E tem mais uma coisa que você precisa guardar. O tarô não está te dando isso para você controlar a situação. Ele está te dando isso para você se posicionar melhor dentro dela. Você não é responsável pelo que está acontecendo. Mas você pode ser responsável pela forma como essa história se desenrola emocionalmente ao seu redor. Bom, peixes, agora a gente vai encerrar essa leitura, tá? Eu quero que você leve isso aí com clareza no coração. Você apareceu como alguém extremamente sensível, que percebe antes dos outros, e as cartas mostraram isso. Que existe sim uma energia real de gestação sendo desenvolvida por alguém próximo. Começou rápido,
Está sendo guardado, mas vai ser revelado e vai ser revelado com aceitação, tá? O seu papel não é descobrir, é acolher, tá? É respeitar o tempo e não absorver o peso dos outros. Então confia na sua intuição, mas mantenha os pés no chão, tá? Então, se essa mensagem fez sentido para você, eu vou pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as outras leituras, tá bom? Porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, se você aguentou aqui até o final e não saiu ainda, você vai ser premiado, tá? Eu tenho aqui, ó, o baú das mensagens de Rosalinda da Mata, tá? Vamos ver a mensagem que a Rosalinda tem para você? Vamos lá. Eu vou abrir aqui e vamos tirar uma mensagem. Eu vou tirar essa aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu puxar aqui uma mensagem. A mensagem que veio para você hoje é essa. O bom astral, o otimismo e a autoconfiança atraíram a prosperidade e a realização. Olha, dá para encaixar isso aqui de várias formas nessa leitura, tá? Então, você que ficou até aqui, receba essa mensagem como um presente, tá bom? Agradeço mais uma vez para todo mundo que ficou até aqui. Eu sei que eu não consigo responder todos os comentários, mas eu leio absolutamente todos. Então, cada um que comenta, que elogia, olha só, do fundo do meu coração, muito obrigado, tá bom? Eu fico muito feliz em estar podendo fazer parte da história de vocês e eu espero de coração que eu esteja conseguindo agregar de alguma forma, tá? Eu fico muito emocionado quando eu leio os comentários de vocês. Eu realmente espero que cada um de vocês consiga alcançar tudo o que vocês querem, tá? Que vocês alcancem os seus objetivos e que vocês consigam cumprir a missão de vocês em vida, tá bom? E se a missão de vocês agora é acolher, eu espero que vocês consigam fazer isso com a perfeição que todo filho do signo de Peixes tem o potencial de executar graças ao emocional que carrega, tá bom? Então é isso. Que as energias se acalmem agora, que tudo que não for seu se dissolva e que você siga leve, tá bom, Peixes? Em paz e consciente do seu valor.